Boa tarde, pessoal. Gostaria de começar esse vídeo de uma maneira diferente. Caso alguém não esteja escutando, me avise, que eu estou ao vivo. A ideia é que esse vídeo seja um pouco mais sério do que os que eu já venho fazendo. Eu sei que alguns já foram tanto quanto teóricos, conquanto esse daqui vai ser um pouco mais, porque envolve assuntos de múltiplas áreas. Então, estou fazendo em outro formato. Vai ser feito dessa maneira, a filmagem de tela, assim eu consigo abrir links, mostrar de uma maneira um pouco diferente. E estou usando o microfone de lapela, já está me ajudando um pouco. Mais tardar eu vou fazer outros vídeos um pouco mais, um foco mais tranquilo, mas essa é a ideia, é contar um pouco de uma experiência que eu fiz, contar um pouco sobre como o comportamento é alterado quando se mexe com o sono e com o consciente e com o inconsciente. Então são três partes bem difíceis de falar, e quem gostar de assistir, assista por inteiro, ou pelo menos depois que terminar e o Facebook liberar o vídeo, e logo mais tardar eu vou postar no YouTube, assista por inteiro, porque vai ser um vídeo um tanto quanto teórico. Então vamos lá. Quando você dorme diariamente, você tem uma estrutura de sono monofásico, que seria você dormir suas horas por dia em um só período. Então, um sono monofásico seria mais ou menos isso daqui. Você ficar acordado num período de tempo, seja ele 10, 12, 15, 18 horas, e dormir depois as horas que você necessita. Por exemplo, 6 horas por dia, 8 horas por dia, tem pessoas que precisam dormir 10 horas por dia, tem pessoas que dormem menos do que 6, ainda que o recomendado seja de 6 a 8 horas. Então, vamos dizer aí uma média de 7 horas por dia. Ao mesmo tempo que eu for falando, eu vou ver se eu consigo fazer uma planilha aqui do lado e mostrando ela ao mesmo tempo, para que não fique uma coisa tão planejada, assim, mostre que o conhecimento já é expressado de maneira mais rápida. Então, qual que é a ideia? Monofásico. Então, 6 a 8 horas por dia. Então, tudo bem. Vamos colocar uma média aí, que seja uma forma chata de generalizar. Vamos colocar uma média nesse sono. Então, vamos colocar aí 7 horas por dia de sono. Seria que uma pessoa comum dormiria tranquilamente, sem ficar cansada, sem ficar muito estressada, sem ficar fora dos limites dela, seriam essas 7 horas por dia. Então, o sono bifásico já é uma coisa um pouco menos comum, mas você acha pessoas que fazem isso. Seria você dormir um período de tempo um pouco menor, por exemplo, 5 horas por dia, e depois você dormir um cochilo de 1 hora, por exemplo, na hora do almoço, ou 1 hora e meia, ou meia hora, seria um sono bifásico. Você não dorme tanto durante a noite, mas dorme regularmente e tem um cochilo ali. Não é tão diferente. Então, aqui na planilha vamos colocar bifásico como mais ou menos de 5 a 7 horas por turno, e depois mais um turno de mais ou menos aí 1 hora, vamos dizer. Vamos dizer que aqui dê 6 a média, mais um turno de 1 hora, ainda assim a gente vai ter mais ou menos 7 horas por dia. Entenda dia como um período de 24 horas e não dia como um período diurno. Então, sono bifásico, ainda que não seja tão comum, a gente acha a pessoa que faz. Aí que começa a entrar a maluquice toda. Sonos polifásicos. Sono polifásico nada mais é do que um sono em que a pessoa tem que ficar muito tempo acordada, então ela requer que ela tenha fases de sono muito distintas, muito irregulares, muito pequenas e muito cobrado esse período de tempo que ela fica acordada.
Então, antes da gente entrar no sono polifásico, a gente tem um pequeno pré-requisito, que seria descobrir as fases do sono. Eu vou colocar tudo pelo Wikipédia para os brasileiros, né? Isso é um vídeo para estudo. Claro que eu não faria isso daqui estudando pelo Wikipedia, mas já li muita coisa a respeito, então é só para mostrar fundamento naquilo que eu falo, para não pensarem que sai da minha cabeça. Então, o que interessa é sono N-REM e REM. Isso daqui vai ser uma divisão de águas. Existem teóricos que defendem que o sono REM tem que ser tomado, tem que ser feito de forma unânime, e uma pequena massa que não. E existem a parte mais dividida da massa, que defendem que o sono N-REM deve existir e pessoas que defendem que ele não deve existir. Mas tá, o que é esses dois tipos de situações? Sono N-REM ou não REM ocupa cerca de 75% do tempo do sono. Então, para você dormir, vamos dizer que você ainda esteja aqui no seu sono monofásico, de 8 horas por dia, 6 a 8 horas, que você tem uma média de 7. Então, você vai ter fases N-REM e fases REM. Isso daqui, vamos dizer o seguinte, isso não é uma das fases que mais descansa. A fase que mais descansa é a fase REM. Então, o que vai falar aqui? O sono REM, estágio R, caracteriza-se por uma intensa atividade registrada no eletroencefalograma, seguido por flacidez e paralisia funcional dos músculos esqueléticos. Logo, teu corpo fica totalmente relaxado, tua mente entra em total descanso e você entra dentro das profundezas do seu próprio cérebro e corpo, para o seu corpo resgatar a energia, resgatar a vitalidade necessária. Aí vão entrar N outros debates que eu não vou discutir nesse vídeo. Então, a atividade cerebral é semelhante ao estado de vigília. Desse modo, o sono REM é também denominado por vários autores como sono paradoxal, podendo mesmo falar-se de estado dissociativo. Nessa fase do sono, a atividade onírica é intensa, sendo sobretudo sonhos envolvendo situações emocionalmente muito fortes. Vamos guardar esse muito fortes para depois, que isso vai ser importante. É durante essa fase que é feita a integração da atividade cotidiana. Isso é, a separação do comum do importante. A separação do comum do importante. Nessa fase que o seu cérebro vai chegar e vai falar: isso importa do seu dia, isso não importa do seu dia. Então, isso eu descarto e isso eu guardo. Isso eu descarto e isso eu guardo. Estudos também demonstram que durante o período REM, que sonhos ocorrem. Ainda que, estudos também demonstram. Isso já é também uma parte que a teoria se divide. Mas sigamos essa linha de raciocínio para manter uma ótica dentro dessa parte de estudo. A fase representa 20 a 25% do total do sono e surge em intervalos de 60 a 90 minutos. Essencial para o bem-estar físico e psicológico do indivíduo. Então, situações emocionalmente muito fortes e é essencial para o bem-estar físico e psicológico. Então, o que a gente consegue ver nisso daqui? Existem duas coisas: o corpo e a mente. O corpo e o cérebro. Isso são duas coisas diferentes. Para que a gente consiga descansar o corpo e a mente, a gente precisa do sono. O problema é qual sono? Um que consista nos dois ou um que consista em só sono REM? É aí que entra o sono polifásico. A ideia é o seguinte: o sono polifásico, por exemplo, o Everyman, ele vai fazer o seguinte: você vai dormir um período de tempo bem pequeno e vai ter períodos de tempo espaçados em que você vai tirar um cochilo. Claro, o Everyman
o Dimaxion, o Uberman, que é o mais difícil. Esse Chase aqui não conheço, mas esses três, principalmente, são estados extremamente difíceis para ser executados. Esse diagrama até mostra melhor. O Everyman é difícil de ser executado, mas não é impossível. O Dimaxion é muito difícil de ser executado. É muito difícil, porque a gente não está pensando na questão de um dia, a gente está pensando na questão de meses, talvez até um ano, talvez uma vida que seja executado dessa forma. Mas vamos por parte. Então, vamos colocar aqui o Everyman, que é um sono polifásico. Então, digamos aqui que, claro, esses números são mutáveis, são adaptáveis, você vai ter que pegar a teoria, ler o cara e descobrir o que o cara está falando, mas são mutáveis. Nessa fase do sono do Everyman, vamos dizer que ela ocupe cerca aqui de... São dividido em 4. Vamos dizer que ela ocupa aqui 3 horas de um período noturno, eu vou colocar, mas não é a melhor palavra. Seria um período em que a gente costuma dormir. Como a maioria das pessoas costumam dormir à noite, eu diria um período noturno. Então, à noite, entre aspas, eu diria assim, 3 a 4 horas por turno. Então, a média disso daqui seria menos para baixo, seria 3 horas. Então, 3 horas por turno. E daí você vai fazer 3 cochilos de meia hora. Ou de 1 hora no máximo, mas o ideal é que seja meia hora. Para que tem essa loucura? Para que quando você entrar no sono, você nesse período aqui vai ter um pouco de sono NREM e no meio dele você vai ter um sono REM. E nesses intervalos espaçados, em que o seu corpo vai começar a ficar exausto e sua mente também, você vai ter que ter o sono REM direto. Você vai pegar no sono na hora, você vai precisar de meio minuto para dormir, porque seu corpo está exausto, ele quer dormir. Só que você tem que lutar para não dormir, porque a tua cabeça vai pensar, eu tenho que trabalhar, e você tem que deixar a tua cabeça trabalhando para que isso funcione. Se você sentir preguiça, não vai dar certo. Se você não combater essa preguiça com esforços, mudando o teu esquema subconsciente, não vai dar certo. Mas então, voltemos. Então, digamos aqui, 3 horas por turno, e mais aí, pelo menos 1,5 hora quebrado, né? Então, aqui vamos colocar um total. No sono monofásico, vamos colocar um total médio. No sono monofásico, o total médio seria de 7 horas. No bifásico, também de 7 horas. Ele não vai diminuir tanto. Pode ser um pouquinho para mais, um pouquinho para menos, é mais ou menos não tão distante. Quando se entra no Everyman, a média de sono é de 4 a 5 horas por dia. Então, vamos colocar aqui 4,5 horas. Então, já é um número um tanto quanto expressivo. Dormir 4,5 horas por dia. Não estou novamente falando de um dia. Não é a questão, eu varo uma noite sem dormir. A questão é, você consegue fazer isso todo dia? Fazer isso daqui todo o dia. Dormir 3 a 4 horas e depois só ter sonecas. Tua rotina te permite? Teu corpo te permite? Tua mente te permite? Essa é toda a questão. E a gente tem o Dimaxion, que eu vou até abrir uma página separada para falar dele. Então, ele é um tipo de sono polifásico, né? Não é aqui que eu gostaria de ver, eu queria ver pelo Wikipedia mesmo. Mas está aqui. Uberman, Everyman, classificações, mas eu quero falar especificamente de Dimaxion. É que, como ele é um pouco diferente, ele foi criado a partir de outro sono, eles tentam classificar no Wikipedia de uma forma diferente. Vou tentar colocar em inglês para ver se eu consigo obter mais resultados. Não, mesma coisa. Mas tá, voltemos aqui ao nosso diagrama que eu estava utilizando.
de Maxion. Eu queria fazer ele de uma maneira regular, então ele vai ser mais ou menos isso daqui. Você, a cada 6 horas, você dorme meia hora. É isso mesmo, a cada 6 horas você dorme meia hora. Então não há período de sono intenso. Não há período de sono NREM. É só período de sono REM. Então você só vai. A hora que você parar e falar, eu vou dormir, você vai entrar em sono em 30 segundos. Você vai dormir durante 30 minutos e acordar. Claro, no primeiro mês, semestre ou ano, você vai ter que usar celular, despertador, alguma coisa para fazer isso daqui acontecer. Você não, naturalmente, você não vai conseguir, porque seu corpo está acostumado a dormir uma fase. Você vai ter que dividir isso em fases. Então, dormir meia hora e passar 5 horas e meia acordado é exaustivo. A hora que você dormir a próxima meia hora, vai ser exaustivo. Na terceira vez, se você vai dormir, você vai se sentir bem. Na quarta vez, você vai se sentir melhor. Você vai se sentir praticamente como se você estivesse entrando num estado como se estivesse bêbado mesmo. Você vai começar a delirar, falar abobrinha, responder a tudo. No quinto período, você vai se sentir muito cansado. No sexto e no sétimo, vai acontecer uma coisa muito estranha. Você vai se comportar de uma maneira muito irregular. Vai depender da personalidade, do estilo de vida, do peso, da altura, do mecanismo eletromagnético do cérebro da pessoa e do corpo da pessoa, da frequência em hertz que o cérebro trabalha. Tudo isso vai depender também da parte psicológica do subconsciente e do inconsciente, que será a próxima parte do vídeo. Então, tudo isso daqui vai te fazer ficar exausto. Isso daqui não é recomendado para mais de 6 meses. Ainda que tenha pensadores que conseguem fazer isso, é muito difícil. E ele também pode ser considerado eu não considero, mas tem gente que considera um Uberman. Então, o que acontece? Não existe período noturno, diurno, não tem turno. Não tem turno maior. Então, você só dorme em cochilos de meia hora. Então, 0,5 hora, 4 vezes por dia. Ao todo, você vai dormir de 2 a 3 horas. E na média, isso daqui, você vai dormir 2 horas e meia. Tá, tem o de Maxion 2, que é um pouco mais tranquilo, mas vamos dizer que só exista um e que a média seja 2 horas e meia. Tá, vamos para a parte mais difícil agora do sono polifásico. O Uberman Sleep. Tá, o Uberman Sleep é totalmente adaptável. Ainda que, segundo a teoria, tenha controvérsias. Mas o que seria ele? Você dormir pouquíssimo em 6 vezes ao dia. Quanto que é o pouquíssimo? Vai demorar, vai definir de cada pessoa. Cada pessoa vai conseguir aproveitar o pouquíssimo de uma maneira diferente. Mas dá para executar. Dá para executar. Então, o que acontece? Se você pegar o de Maxion de uma maneira mais leve, você vai chegar a um número aqui perto até de 4,5 horas, 3,5 horas. Se você pegar o Uberman aqui, que não tem turno maior, realmente você vai dormir na média 2 horas por noite. Então eu subir essa média aqui para 3 horas e aqui vai ficar 2 horas. Ainda que exista de Maxion 2. Então o que acontece? Você vai dormir 2 horas por dia. Não é um dia só, é todo dia. Isso daqui não existe um dia para o outro. Todos os dias são em sequência. Não dá para você guiar-se por, acordei, agora é outro dia. O dia ocorre de maneira sequencial. Se você perguntar a data para você, provavelmente você nem vai sequer saber que data é, porque você não dorme um período de tempo grande o suficiente para ter consciência disso. Tá, até agora eu falei de sono polifásico. Não vou falar o que é melhor e o que é pior desses tipos de sono.
vai depender de cada pessoa. No momento em que eu falar o que é melhor para mim, daí tudo bem. Mas, por enquanto, só estou defendendo que existem sonos polifásicos, em controvérsia do sono monofásico. O bifásico eu não considero um sono polifásico, ainda que na terminologia ele seja. Mas vamos se focar primeiro nessas três terminologias, Everyman, Maxion e Uberman. E Uberman não é o carro que dirige um Uber e não é nada disso. Eu acredito que seja mais ligado ao termo de Nietzsche, assim, de Uber nesse sentido de super, alguma coisa do tipo. Super-homem, mais ou menos, a tradução mais convincente. Então, até aqui a gente falou dessa maluquice. Por que eu estou falando de sono polifásico? Para dar uma introdução a sono, a dar uma introdução a inconsciente e consciente, que são os temas mais difíceis desse debate. Tá, não sou psicólogo, não pretendo ser, não sou neurocientista, não pretendo ser, não sou nada. Sou um pouco de cada coisa, estudo de maneira individual, de maneira sozinho, de maneira a encontrar pessoas que me ajudem às vezes, mas a maioria do conteúdo que eu trago é porque eu leio livros de grandes teóricos. Então, seja Freud, seja Nietzsche, seja Einstein, conhecimento para mim é interpretado de outra forma. Então, não convém a mim interpretar o conhecimento como uma área sozinha, mas sim como uma área única. E claro, eu gosto muito do empirismo. Então, o que é o empirismo? Você pegar e aprender a fazer, ter conhecimento de maneira sozinha. Você fez, você aprendeu, você registra. Ah, mas você está indo contra o que a psicologia diz. Tudo bem, estou indo contra o que a psicologia diz em alguns momentos. Mas o que é psicologia? O que é psicanálise? Psicanálise em linha. Nada é de maneira macro, tudo é de maneira micro. Você precisa pegar um pensador e a linha de pensamento dele para entender ele. E tudo é questionável na ciência. Entenda a ciência como tudo aquilo que é desenvolvido, pensado e ocorre como teoria. Então, tudo é mutável na ciência, tudo pode sofrer transformação. Então, o que a gente tem nessa brincadeira? Cérebro, consciente, inconsciente e subconsciente. Isso daqui também é um tema controverso, também é um tema em estudo, é um tema em que a psicologia moderna e a neurociência em si, ela tenta compreender, mas é um tema muito incerto. Então, o que a gente poderia dizer seria mais ou menos essa analogia. Então, a gente tem o quê? O consciente, que é como a gente age dia a dia, como a gente se comporta dia a dia, quem a gente é dia a dia. Ele traz consigo o pensamento, a organização, o planejamento, questões lógicas, matemáticas, a sua razão, sua moral, seus princípios. Aqui as coisas funcionam mais ou menos de uma maneira regrada. Aqui você toma decisões conforme seus gostos, conforme o que você está pensando. Você pode sofrer interações do meio externo, e vai, mas não são tão frequentes quanto interações no meio externo, que é daqui para baixo. Oi, Tinder. Então, o que ocorre? O subconsciente, até introduzido como esse termo pré-consciente, seria algo que está um pouco abaixo do nosso raciocínio, do nosso domínio, no sentido de domínio mesmo, de manipular, e até que é acessível. De maneira muito difícil você consegue acessar o subconsciente. Para isso que eu estava brincando de polifásico. Eu comecei a fazer sono polifásico em 2016. Fiz uma parte de sono bifásico, não adiantou, continuava muito cansado.
até eu começar a fazer algo tipo o Everyman, que é algo muito foda de conseguir fazer, porque cansa, porque estressa, porque você fica extremamente estranho quanto à personalidade que você se conhece. Exclua disso coisas como álcool, como drogas, como emoções fortes que você está passando na tua família. Tente fazer isso enquanto você está numa rotina normal, porque daí sim você vai conseguir acessar seu mais íntimo ser. Então, o que acontece? Se você tem memória no consciente, a memória do subconsciente vai ser trabalhada de uma outra forma. As lembranças vão ser trabalhadas de uma outra forma. Os fundamentos vão ser trabalhados de uma outra forma. Quer dizer o que? Eu não tenho lembrança, memória e fundamento aqui no consciente? Tem, mas o teu cérebro é como se fizesse uma requisição para o subconsciente. Então, quando você está dentro do subconsciente apenas, é outra história. É uma coisa muito mais difícil, é uma coisa muito mais complicada de se lidar. Como que você faz para acessar o subconsciente? Existem N formas, e muito difíceis todas elas. Por exemplo, uma delas é a hipnose. Outra delas é o tratamento psicológico e psiquiátrico, que vai acessar o subconsciente de uma outra maneira, não vai acessar pela pessoa, mas como alguém para servir de interlocutor nesse processo. Quando você tenta acessar seu subconsciente de maneira própria, é muito arriscado. Você pode fazer uma loucura, você pode fazer uma bobagem, ou você pode conseguir resgatar dentro do seu cérebro coisas que você nem sequer sabia que estavam lá ainda. Isso vai depender muito de você ter uma memória muito boa, ter organizações de lembranças muito boas, e assim vai. Então tá, qual que foi o meu experimento? Já falando agora um pouco mais de mim. Eu quis testar isso daqui, porque eu tinha testado já o Everyman. Na época não havia fazido muito sucesso nem o Bifásico nem o Everyman. Só que na época eu não tinha a quantidade de tarefas que eu tenho, tanto em trabalho, quanto em estudo, quanto em objetivos pessoais, quanto em projetos pessoais, quanto a tudo. Minha vida se tornou extremamente estressante. Então, isso daqui já não me servia mais por um momento. E eu comecei a fazer isso daqui, que é uma coisa muito difícil. Eu passei muito tempo tentando fazer e não conseguindo. Muito tempo mesmo, questão de anos. Sempre que eu tentava fazer de Maxion, eu não conseguia. Da Maxion, não sei como que fala. Mas falar de Maxion para pronúncia portuguesa da palavra mesmo. Então, tentar fazer de Maxion eu não conseguia. Então, qual que foi o meu pensamento? Eu vou tentar ao máximo pelo tempo que eu conseguir e o tempo que não me prejudicar, e eu vou tentar ao máximo só conseguir coisas positivas. Então, o que que houve? Fiquei 9 dias fazendo ao máximo o de Maxion e um ou outro dia fazendo o Everyman. Então, a soma ficou mais ou menos isso daqui. 6 dias eu fiz de Maxion e 3 dias eu fiz Everyman. Então, vamos pegar aqui as somas horárias. Se o Everyman tem 4,5 horas como média, vezes 6, 4,5 vezes 3, dá esse total em hora, 13,5. Já o de Maxion seria 2 vezes 6. Então, se a gente somar isso daqui, temos 25 horas. 9 dias
ser igual a 24 vezes 9, 216 horas. E um sono casual, numa média normal, seriam igual a 7 vezes 9, 63 horas. Vou dormir 25 e meia, que seja 25. De 63 para 25 e meia, eu perdi quase 38 horas de sono em 9 dias. 38 horas a mais. São praticamente 2 dias a mais. Um dia e meio que seja. Parece pouco, mas eu estou falando em 9 dias. É menos de um terço de mês. Quer dizer que em um mês seria possível ganhar quase 5 dias, quase 6 dias, dependendo do regime que você fizesse. Então, ganhar 6 dias a mais em um mês acessando um subconsciente é muito tempo. Você renderia muito na questão disso. Tá, mas isso é efetivamente funcional? Aí que entra a questão da brincadeira. O que é o inconsciente? É tudo isso. É tudo isso do iceberg. Como se pegasse o diagrama da Deep Web e visse o que é Deep Web e Surface. Então, tudo isso daqui é inconsciente. Não quer dizer, novamente, que ele está só. O cérebro consegue fazer esses níveis para acessar esses tipos de coisas, mas de maneira mais automática. Você fazer de maneira mais consciente o acesso a esse tipo de coisa, no subconsciente já é quase impossível. Aqui eu diria que, se não for impossível, é um nível extremamente difícil de se conseguir. Então, é muito raro quem consiga. Mas, enfim, o que tem dentro do inconsciente que é tão interessante? Tem dor, tristeza, angústia, são sentimentos, desgosto, felicidade, prazer, desejo, antecipação, surpresa. Então, um conjunto de sensações e sentimentos. Parece pouca coisa, mas pense o seguinte: além desse conjunto, existem coisas do tipo memórias passadas, distantes, que vão estar dentro do subconsciente, memórias que você nunca vai se lembrar de criança, que o cérebro te restringe por ser defensivo, por ser algo mais a te tornar... O que está piscando isso daqui, meu Deus do céu? Para te tornar mais não apto a acessar isso, porque não seria saudável você acessar isso. É algo que vem dos primórdios da humanidade e o cérebro não te deixa acessar. Porque não é certo você acessar, entre outras coisas. Tá, mas quem disse que não é certo? A maioria dos teóricos, até o século XX, principalmente. Final do século XX, início do começo do século XXI, estamos no começo do século XXI, outros teóricos estão surgindo com outras ideias. Não recomendam de forma alguma fazer experimentos com sono. E eu estou tentando passar algo de forma inédita. Eu não sei, não procurei para saber se alguém está linkando sono polifásico com inconsciente e subconsciente. Acredito que sim, é muito difícil ser original em 2019, mas eu estou falando de maneira empírica, estou fazendo um vídeo como estudo, como trazendo informações mais para debate, para discussão. Posso levar esse vídeo até para academia futuramente. Então, o que acontece? O inconsciente traz coisas que não deveriam ser acessíveis de maneira normal. Você, agora que está ouvindo esse vídeo, não deveria falar: eu gostaria de acessar as minhas dores mais profundas e descobrir como tratar elas. Porque aqui as coisas funcionam de formas muito diferentes. No consciente, você tenta ter razão, você tenta ter moral, você tenta seguir linhas de maneira mais concisa, ser linear. No inconsciente, nada faz tanto sentido. Você pode sentir dor e prazer ao mesmo tempo. No mesmo nível.
Pode ser que seja um pouco mais de dor, um pouco menos de prazer, então seria mais dor. E se os dois estiverem exatamente no mesmo nível? Se o seu cérebro consciente falaria, eu vou escolher o que é melhor para o meu meio. Agora, quando você está dentro do subconsciente, você já tem todo esse acesso e tem todo esse acesso. O teu cérebro, que era consciente, se tornou subconsciente. Ou praticamente você está num nível muito grande do iceberg. Então, acessar isso daqui, ainda que seja muito difícil, é muito mais fácil do que quando você está no inconsciente e tenta acessar de maneira direta. Então, ainda que isso seja inacessível, provavelmente é extremamente difícil, quase impossível, beirando o impossível, para a nossa evolução humana até hoje, quando você está aqui, o teu subconsciente acessa direto o inconsciente. Você não precisa passar por uma fase, você acessa direto. O que ocorre, então? Você acessa conflitos. O que é doloroso passa a ser doloroso e prazeroso ao mesmo tempo. O que te traz angústia, ao mesmo tempo te traz prazer, te traz surpresa, te traz felicidade, te traz sensações que te deixam a flor da pele, ao mesmo tempo que 10 minutos depois vão te deixar tranquilo. Porque o seu cérebro está trabalhando de uma maneira instintiva, uma maneira a te proteger, a proteger-se em si, né? O cérebro está tentando proteger o corpo e ele mesmo. Então, ele trabalha de uma maneira muito mais instintiva. Então, o que ele vai acontecer? Tem ameaça? Foge. Tá com raiva? Expressa. Tem felicidade demais? Chora. Tem dor demais? Chora. Tudo passa a ser de uma maneira muito mais rudimentar. E esse é o problema da questão. Tudo passa a ser muito mais rudimentar, tudo passa a ser muito mais intranquilo, passa a ser muito mais complicado, porque os conflitos fazem-se ser. Ainda que você não esteja no inconsciente, provavelmente se você chegar no inconsciente, você nunca mais vai sair de lá. O subconsciente te promete coisas muito estranhas, coisas que têm explicação e coisas que ainda não têm explicação e talvez nunca tenham explicação. Então, toda essa parte do iceberg que está afundada é extremamente perigosa. É extremamente instintiva. Mas voltando ao estudo. Para que fazer sono polifásico? Primeiro, porque eu precisava. Muita coisa acumulada, precisava, não tinha escolha. Segundo, em algum momento eu queria estudar isso daqui também. Ah, mas podia pegar um artigo na internet? Não. Esse tipo de estudo não é tão acessível. Esse tipo de estudo tem N dúvidas, tem N conflitos com outros teóricos. Por isso, fazer de forma empírica, sozinho, registrado de maneira muito mais à sua maneira. Ainda que o cérebro da gente funcione em hertz, e para você passar daqui para cá, tem que diminuir os hertz, e daqui para cá tem que estar muito pouco hertz, ele tem que estar descansando para ele acessar isso daqui. Por isso que você sonha, porque é o momento que você está em maior profundidade. Ainda que em alguns momentos o cérebro não te deixa lembrar do sonho, você provavelmente sempre sonha. Então isso daqui é uma parte muito complexa, é uma parte que não está desvendada. Ah, mas a psicologia... Sim, os teóricos aplicam aquilo que eles sabem. O comércio, no sentido de profissionais que estão atuando no mercado, pessoais em aplicação mesmo, tendem a usar as formas que eles conhecem, as formas mais atuais, as formas mais eficazes. Mas os teóricos estão tentando descobrir isso daqui ainda. Então não dá para ter certeza. Por isso que cabe fazer um estudo desse tipo. Por isso que cabe interpretar os sonhos polifásicos, que não são uma coisa... ainda que teoricamente eles sejam fáceis de entender, não são fáceis de aplicar. Eles geram N controvérsias. Linkar o sono polifásico à psicologia, no sentido... psiquiatria até, né, eu diria... ao sentido, e a neurologia, ao sentido de estudar o inconsciente, entenda o inconsciente dessa maneira,
incluso o subconsciente, são níveis de muita complexidade. E se você brincar demais com isso daqui, se você descer algum ponto nesse nível aqui, talvez você vire esquizofrênico, nunca mais volte. Talvez você adquira um transtorno de múltipla personalidade, que é o nome comercial, né? E você nunca mais volte. Talvez a sua personalidade seja alterada de uma maneira inconcebível pela sociedade. Então tem que tomar muito cuidado. Tem que tomar muito cuidado com isso daqui. O cérebro da gente é uma máquina extremamente poderosa. É uma máquina química e física. E a gente ainda não sabe direito como ela trabalha. Ainda que a gente tenha evoluído muito, a gente sabe falar, é aqui que está. Mas ainda que seja ali, a gente não consegue entender. E mesmo assim a gente não consegue saber onde está. Porque às vezes o cérebro, você corta um pedaço, o que estava aqui passa a funcionar aqui. E em alguns momentos ele passa a funcionar aqui, em outras pessoas que você corta o cérebro, não. Então, claro, sempre existem riscos em cirurgias. 90% de chance, 60% de chance, 99,99% é praticamente uma ciência exata. Mas cabe margem para falar por que não ocorreu. Porque o cérebro não funciona do jeito que a ciência está enxergando ele. A ciência está tentando evoluir para enxergar ele no momento em que ela domine totalmente o cérebro humano. Então é isso que consiste o inconsciente, o subconsciente e o consciente. Por isso, fazer uma experiência como cobaia humana de si próprio, para tentar um dia chegar num Dimaxion. Uberman, sinceramente, não dá. Para mim não dá. Não sei se um dia vai dar, eu duvido que um dia dê. É muito complicado, é muito difícil. É difícil viver dormindo tão pouco, ter uma rotina, estar à flor da pele nos sentimentos. É muito difícil fazer sono polifásico, principalmente Everman, Dimaxion e Uberman. Psicologia em si vai tentar explicar isso com as melhores formas possíveis. Os teóricos em si vão tentar explicar isso do jeito que cada um pensa. Fazer de maneira empírica no Facebook é complicado. Isso daqui tem que ser interpretado de maneira certa. Eu não estou recomendando a ninguém testar isso daqui. Mas eu digo, se queres mesmo, faça. Mas cuidado. Não há responsabilização nenhuma por parte minha. E nem por parte da ciência, e nem por parte de algum psiquiatra que vai tentar resolver o teu caso depois que você cair no buraco do inconsciente. Então a dica que fica é essa. Cuidado com o poder do seu cérebro. Coisas que parecem normais, parecem ser claras, parecem ser óbvias para você, começam a se tornar conflitantes. E talvez você chegue num nível de loucura que nada mais faça sentido. Boa tarde, pessoal. Comentários, estou aceitando. Qualquer coisa, me mandem mensagem. Agradeço por assistirem ao vídeo. Foi até mais rápido do que eu gostaria. Eu gostaria de falar com mais calma, mas é meio complicado, é meio difícil. Esse tema é meio difícil eu impor o que eu tenho de dados, porque podem ser interpretados de maneiras erradas. Tenho mais planilhas sobre isso, tenho mais estudos sobre isso, mas não pretendo colocá-los em prática, a mostrá-los agora para qualquer pessoa. Tenho que mostrar a eles as pessoas certas para que isso daqui, linkado ao inconsciente, seja interpretado da maneira certa. Que nem eu sequer sei, é só um teste. E de teste, eu sei alguma coisa. Boa tarde, até mais. Obrigado e assistam os vídeos. Mais para frente vai ter novidades. Tchau, tchau.